Olá, meu nome é Luciana, faço parte do grupo da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na paróquia São Marcos, em Cacoal, Rondônia. E eu quero deixar para vocês a grande experiência que nós tivemos, a oportunidade e a alegria de participar do 16º Fórum de Ciências Bíblicas do ano de 2020, realizado pela SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, onde o tema abordado foi a Bíblia e a criança, né? E foram 2 dias de palestras e lives com conteúdo maravilhoso. E nós gostaríamos de deixar aqui para vocês um pequeno resumo do que foi esse fórum. Então, para iniciarmos, eu gostaria de deixar aqui uma afirmação dita pelo reverendo Dr. Wilson Schultz, logo no início, que dizia: é indiscutível que a história do cristianismo começa com uma criança, que é o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Né? Então, antigamente, as igrejas elas não se dedicavam tanto à educação cristã infantil, como vem sendo trabalhada nos últimos 30, 40 anos para cá. E isso nos deixa muito felizes, porque uma criança bem capacitada, teremos um adolescente, um adulto ativo na igreja amanhã. Então, isso é um motivo de grande felicidade para todos nós. Acredito que todos conheçam o versículo em Provérbios 22, versículo 6, onde diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. O pastor Dr. Rafael Dietrich nos deu um exemplo muito interessante de um pai que chegou até ele e disse que a Bíblia ela não cumpre o que promete. Que ele levou seu filho, quando criança, para a igreja, ele ensinou o caminho. Mas quando ele tornou-se adulto, ele não quis mais saber das coisas de Deus, das coisas de Jesus Cristo. Então ele disse que a Bíblia não cumpre com o que promete. E foi então que o pastor ele indagou esse pai, dizendo: mas o que foi mesmo que você ensinou para o seu filho? E mais uma vez o pai respondeu: eu ensinei o caminho. Aí o pastor disse: então, acho que encontramos o problema. A Bíblia, ela não pede para ensinarmos o caminho para nossos filhos. Ela pede para nós ensinarmos no caminho. Então, essa é uma pequena diferença no texto, mas que faz toda a diferença, né? Porque é no caminho que nós ensinamos os nossos filhos e as nossas crianças. Quando a criança ela é bem pastoreada no caminho, ao chegar na sua adolescência, ela vai ter uma visão cosmocristocêntrica, ou seja, ela vai enxergar a vida a partir de Cristo Jesus. Ela não vai mais conseguir viver uma vida sem Cristo Jesus. Então, isso é uma visão cosmocristocêntrica. E eu fui explicar isso para o meu filho de 8 anos. E o meu esposo acabou me ajudando nessa questão com uma pergunta bem simples. Ele perguntou assim: filho, se eu te ensinar o caminho para você ir na casa de um amiguinho, ou se eu for junto com você até lá te mostrando como chegar, o que vai ser melhor? A resposta dele foi imediata: com você junto? E é exatamente isso. Nós, como pais, como educadores, se estivermos com as crianças no caminho, sentar, conversar, interagir com eles, e sempre apontar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o único herói que nós temos, E então, mesmo diante de tantos heróis
na Bíblia, se nós formos perguntar para eles, qual é seu herói favorito? A criança vai responder, Jesus. E se a resposta for diferente, é porque tem algo de errado e precisa ser trabalhado. E no quesito confiança, qual é a confiança que nós devemos ter nas crianças e as crianças em nós? Né? E a resposta ela se deve ao fato de Jesus habitar em cada um de nós. Porque o ser humano ele não é digno de confiança, mas Jesus que habita nele é. Então, quando formos confiar em alguém, que seja porque Jesus habita nela. Né? E essa é a visão que as crianças devem ter de nós. As nossas crianças, elas precisam ser treinadas, capacitadas para ensinar as outras crianças. Elas não podem, elas não podem somente receber as informações. Né? Nós não podemos deixar que elas cheguem à adolescência somente como ouvintes. Então, nós temos que incentivar para que elas façam mais do que nós alcançamos no Evangelho. E eu gostaria de expor um exemplo que eu tive quando eu preparei um livrinho de orações para levar para a escola dominical. E é um livrinho bem simples, com algumas orações e algumas gravuras para as crianças pintarem. E entreguei para a questão de 15 a 20 crianças, né, que é a média. E alguns dias depois, o meu filho chegou para mim e falou assim, mamãe, seria tão legal se os meus amiguinhos da escola também tivessem um livrinho como esse. Você não faria para eles? Aí eu disse, faço, mas tem que ver lá na escola com a professora, se os amiguinhos vão querer. E ele viu, a professora gostou, as crianças todas levantaram a mão que queriam, né? E eu até demorei um pouquinho para fazer, porque tinha que cortar, enfim. E elas começaram a perguntar, cadê o nosso livrinho? Cobraram, meu filho. E quando ele entregou, foi uma grande satisfação para eles. Eles ficaram felizes. E começaram a utilizar esse livrinho durante as aulas, antes das refeições. Né? Então, foi uma experiência maravilhosa. Então, o que eu queria deixar para vocês é a pergunta, quem conseguiu alcançar mais crianças? Eu alcancei em média de 15 a 20 crianças, que são já da igreja, né? Que estão lá já prontos a receber. E o meu filho alcançou 30, que não sei ao certo se eles têm religião ou não, mas enfim, ele conseguiu alcançar muito mais do que eu. Então, é muito interessante a gente incentivar as crianças a fazerem a evangelização. Levar a criança para a igreja é essencial, sem dúvida. Né? Lá elas estão entre crianças cristãs, elas têm um convívio cristão, geralmente tem muitos materiais atrativos e educadores preparados, né? Mas se analisarmos que uma semana tem 168 horas e que um culto semanal em torno de 2 horas, a escola dominical em torno de 1 hora, 1h30 no máximo, e nessas outras 166 horas, o que elas estão fazendo? Né? Então, é importante a gente rever. Um outro exemplo que me chamou bastante atenção foi um projeto evangelístico relatado, né, em uma favela, onde as crianças elas convivem com bandidos, né? E esse projeto eles desenvolviam a evangelização cristã,
infantil, aulas complementares, recreativos. E em um desses recreativos, o pastor chamou um menino e perguntou o que ele gostaria de ser quando crescesse. E intrigantemente esse menino respondeu: ou pastor ou bandido. Depende de quem me ganhar primeiro. É forte. Mas aí eu pergunto, irmãos, será que não é essa a nossa realidade? O mundo ele tem investido fortemente para desviar as nossas crianças dos caminhos de Deus. E nós? O que nós estamos fazendo para os ganharmos primeiro para Jesus? Né? Será que nós estamos ensinando o caminho para as crianças? Ou será que nós estamos ensinando no caminho? Será que a gente está fazendo a nossa parte? O fórum ele também abordou, através do Dr. Lourenço Stélio, a questão das gerações e o avanço tecnológico de cada uma delas. E nesse contexto, a geração que hoje temos como crianças, em sua maioria, é a geração alfa, né, que nasceram a partir do ano de 2010. Alfa, para quem não conhece, é a primeira letra do alfabeto grego, né, o início. Então, essa geração, ela é 100% digital. Né? Eles são nativos digitais. Então, eles não sabem o que é viver sem essa tecnologia. O que para nós é um avanço tecnológico, para eles já fazem parte dele. Então, e eles também é uma geração bombardeada com informações, estímulos sonoros e tantos outros atrativos. Né? Isso faz com que eles sejam mais ansiosos, impacientes, tudo tem que ser muito rápido. Então, eles aprendem fazendo, né? Conhecimento a partir de experiências e desafios. Né? E nós devemos primeiramente ter paciência com eles, né? Promover parceria, interação pessoal, interação intelectual. Se elas têm esse acesso facilitado a tantas informações, nós temos que nos adaptar a essa realidade e desenvolver novas técnicas para chamar a atenção deles. Então, foi pensando nisso que a IELB, ela desenvolveu o blog Criança Cristã, né? Lá onde tem conteúdos novos a cada semana, né? Com atividades para eles fazerem, e é muito interessante mesmo. E também tem a opção do Clube 3 Palavrinhas, que é um app seguro, né? Que não tem propagandas. E eu digo isso porque muitas vezes as crianças, elas assistem vídeos evangelísticos no YouTube. Mas quando termina o vídeo, acaba aparecendo vindo outras coisas que não tem nada a ver com o contexto. Então isso prejudica a educação cristã. Né? E aí isso não acontece em ambas as alternativas, né? E é por isso que eu digo que é bem seguro para os nossos pequenos. Mas será que isso é suficiente? Não, não é. Claro, nós precisamos ter sim a interação intelectual com eles, mas nós também precisamos ter a interação pessoal, né? E é esse tema que nós vamos abordar a partir de agora e que nós precisamos exercitar em nossos lares, que é o culto doméstico infantil. E para abordar esse tema, nós vamos convidar a professora Fabiana. Olá, eu me chamo Fabiana. Fui convidada a trazer uma palavra aqui para vocês.
que foi trabalhada no 16º Fórum de Ciências Bíblicas, organizado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Esse foi um fórum que foi desenvolvido de forma online e houve muitas palestras e também houve uma grande participação de professores de escola dominical, de pais neste evento. E o nosso departamento infantil aqui da nossa congregação Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, está elaborando esse material como um meio também de chegar a pessoas que não tiveram a oportunidade de participar do 16º Fórum de forma online. Então eu trago para vocês algumas palavras que foram apresentadas pelo pastor Gilberto Celete como tema o culto doméstico na infância, né? Então o pastor Gilberto, ele nos trouxe a importância de que cada lar cristão estabeleça um tempinho do seu dia, para estudar a palavra de Deus. Especialmente se esse lar cristão, se nesse lar cristão houver crianças. Lá no seu ambiente de trabalho, na APEC, ele fez uma pesquisa e ele detectou que de 100 lares, apenas 6 fazem o culto doméstico regularmente. E aí ficou a questão, e os outros 94? O que acontece para que eles não desenvolvam esse culto? E foi também feita uma pesquisa e as pessoas responderam que algumas porque não sabem, né? Alguns pais responderam porque não sabem como elaborar um culto doméstico, outros porque não tem tempo. Também responderam que não conseguem competir com as tecnologias, né? As crianças estão muito ligadas ao celular, ao uso de tablet, enfim, televisão também. Mas a grande maioria das respostas esteve relacionada a que os pais não conseguem determinar prioridades que são realmente necessárias dentro do lar. E eles não têm disposição para elaborar o culto doméstico. E o pastor nos coloca, então, a importância de que os lares, eles precisam ser fortalecidos. Porque lares fortes formam igrejas fortes. E hoje em dia as pessoas estão correndo, né? Todo mundo precisa trazer o sustento para dentro de casa, então muitas vezes tanto o pai quanto a mãe trabalham fora. É claro que existem lares que felizmente podem, né, um dos membros estar em casa e acompanhar a educação das crianças mais de perto, mas essa não é a realidade da maioria, né? Porém, é importante sim que pai e mãe sentem e, mesmo que o tempo seja muito escasso, que organizem um tempinho, por menor que seja, para o estudo da palavra diariamente, né? E então o pastor Gilberto, ele traz também para a gente uma classificação dos lares, né? Ele classifica os lares como um lar apagado, um lar iluminado, um lar pisca-pisca e lar luzeiro. O que seria o lar apagado? Ele nos retrata que é aquele lar que os pais sabem a importância da palavra de Deus, conhecem, apreciam a palavra, porém eles não desenvolvem o culto doméstico. O lar iluminado é aquele que sim, tem o conhecimento da palavra de Deus e eles desenvolvem o culto doméstico diariamente. E esse culto favorece a união familiar, a purificação da família, ou seja,
acaba sendo um momento também para que cada membro da família relate o que fez, que poderia ser melhorado para a harmonia da família, o que fez que ele se arrependeu, que não colaborou na família, com as atividades, enfim. Então, o culto doméstico também permite a purificação da família, permite a salvação. Através dele, as crianças também elas podem ser salvas. Não é um pai e uma mãe que vai salvar a criança, mas ele vai ser um instrumento que vai levar a palavra de Deus e ensinar que Jesus salvou, que Jesus salva, que Jesus morreu pela criança, pelo filhinho, pela filhinha. O culto doméstico também ele promove a autenticidade dessa família, né? A família ela se torna uma família que não apenas se veste para ir no culto de domingo, mas se veste da palavra de Deus todos os dias, né? É uma família autêntica. Traz a responsabilidade da família. Ou seja, as crianças elas aprendem até através do culto doméstico a importância da missão, de serem missionários, de serem propagadores da palavra, de evangelizarem, de amarem Deus de forma tão grandiosa que tenham o desejo de compartilhar desse amor, de distribuir esse amor a todos os cantos que puderem. Mas a classificação do pastor Gilberto não para por aqui. O terceiro lar que ele classifica é o lar pisca-pisca, aquele que também desenvolve esses cultos domésticos na infância, que agregam todos esses valores para as famílias, mas os pais aproveitam oportunidades, por exemplo, assim, uma das crianças vai fazer aniversário, então eles usam como tema desse aniversário histórias bíblicas, né? Que de certa forma também vai levar a palavra de Deus às outras crianças que vão vir para a festinha. Então esse é o lar pisca-pisca, que de alguma outra forma propaga a palavra de Deus a outras crianças, a outras pessoas. E o lar luzeiro é aquele que abre as portas para o culto doméstico, né? Ele abre as portas para receber crianças da vizinhança naquele momento, ou até adultos, enfim, não necessariamente só crianças, para que participem do culto doméstico do dia. Então, esses são os lares luzeiros. Que tipo de lar é o seu? Para que o seu lar seja um lar iluminado, não é preciso muito, né? Talvez alguém está se perguntando aí, mas eu não sei por onde começar, talvez seja muito difícil, eu não tenho muitas condições, eu não tenho muito conhecimento de como fazer. E o pastor nos traz algumas sugestões para se iluminar um lar, né? Então, fazendo um culto doméstico de forma bem simples, de forma rápida, breve, também sendo ele natural, nada forçado, né? E informal, a gente não precisa vestir-se para o culto, não precisa mudar o tom de voz, né, para desenvolver o culto. É importante que seja criativo, às vezes talvez usar algum recurso visual, uma Bíblia infantil, também prático, né? É importante que esse momento seja curtinho e prático e que exista fidelidade, ou seja, que ele seja desenvolvido todos os dias, que se crie esse hábito sem falhar. Então essas são sugestões para se iluminar um lar através do culto doméstico. São dicas, são ideias bem fáceis assim e interessantes para se elaborar o culto doméstico.
E agora, para planejar esse culto, como que pode ser feito esse planejamento, as etapas, né, que vão vir depois? Como que a gente pode planejar? Estabelecendo um líder, aquele que é o responsável pelo culto, que vai estar pegando no pé de todo mundo. Não, agora é o momento, a gente já fez o combinado. Esse é o momento do culto. Vamos lá, todo mundo reunido aqui agora. Esse líder, então, para ser feito o planejamento, né? Então, existe um líder, existe a escolha de um horário, né? É importante que se escolha um horário que se adeque à rotina da família, né? Existem famílias que fica melhor fazer no café da manhã, fica melhor fazer no jantar, fica melhor fazer o culto antes de dormir, né? Então, que se adeque ao horário que seja melhor para a rotina ali da família. Um ambiente, a escolha de um ambiente que seja tranquilo, que seja um ambiente calmo, né? Adequado para desenvolver o culto. Qual que é o motivo que me leva a fazer o culto doméstico na infância? É preciso que esteja claro, que as crianças também entendam o porquê daquilo, né? O porquê desse culto doméstico, o que está acontecendo, né? Então, o líder, o horário, o melhor ambiente, qual é o motivo e o roteiro. Qual é o roteiro que a gente vai estabelecer nos nossos cultos dentro da nossa família? E aí o pastor também nos traz este roteiro, esta sugestão de roteiro, não que seja necessariamente obrigatório que cada família faça cada uma dessas etapas, mas nesse roteiro ele sugeriu o louvor, né? O louvor permite que a gente, através da nossa voz, a gente agradeça a Deus, a gente reconheça as bênçãos de Deus na nossa vida e dessa forma tão linda a gente possa agradecer a tudo que Ele tem feito e faz diariamente por nós. Então, o louvor, a oração, né? Talvez também existe aqui uma sugestão que eu vou tentar linkar aqui para vocês, de orações diárias, né? Existe um dia para nós orarmos pelos enfermos, existe um dia que a gente pode estabelecer para a gente orar pela fé, que a gente possa orar confessando os nossos pecados, enfim. Então, o pastor também sugere um roteirinho de orações para cada dia da semana. Então, além do louvor, da oração, a lição da Bíblia, a memorização do versículo e talvez uma dramatização. Então, são esses 5 passos que o pastor Gilberto ele nos traz como roteiros do culto doméstico. E para finalizar, então, o pastor relata que a passagem de Isaías 38:2, onde está escrito: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Como está a ordem da tua casa, né? Essa passagem que aqui foi relatada, ela foi falada por Isaías ao rei Ezequias, que estava muito doente, né? E Deus falava com o rei Ezequias por meio de Isaías. E essa foi uma ordem de Deus para que Ezequias colocasse a vida dele em ordem, porque ele iria morrer. É claro que depois Deus acrescentou alguns anos de vida ao rei Ezequias, mas é um ensinamento que serve para a gente também. A gente não é eterno. Como que está a nossa situação de vida? Não quer dizer que sendo perfeitinho, fazendo tudo certinho, que eu sou merecedor de coisas boas, que eu sou merecedor de só bênçãos, que a minha vida vai ser uma maravilha, que eu não vou ter sofrimento, nada disso. A gente cristão sabe que a gente não merece nada, que tudo que chega até nós é por pura bênção e por pura providência de Deus. É Deus que decide e desenvolve dessa maneira.
E é por isso que é importante nós sermos sempre gratos. E jamais acharmos que a gente merece isso ou aquilo. E saber também que o sofrimento, ele está aqui. Para cristãos e não cristãos. Nós não somos mais do que ninguém no mundo. Mas nós cristãos, mesmo sofrendo, a gente tem o amparo de que isso tudo é passageiro. Sabe aquele consolo no coração de que isso não é eterno? Porque a nossa vida aqui nesse mundo, a gente vive com os olhos lá no alto. Porque a gente sabe que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Que esses sofrimentos vão cessar, para nós cristãos também. Então, o cristão, ele tem essa esperança, sabe? Esse carinho no coração de que existe o sofrimento, mas de que além desse sofrimento existe um Deus maravilhoso, em que um dia a gente, por meio de Jesus Cristo, vai encontrar esse Deus. E a gente vai sentar no colo dele, e aí a gente vai entender a razão de tudo que aconteceu aqui na Terra, de todos os sofrimentos que a gente passou. Mas é importante que a criança, ela viva essa ordem dentro do lar, que o pai e a mãe são responsáveis por organizar. Outra palavra que o pastor nos traz para finalizar está lá em Deuteronômio 6, 4 a 8, né? Essa passagem fala lá sobre: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Também fala para guardarmos tudo dentro do coração e para ensinarmos os nossos filhos, né? Então são 3 passinhos muito importantes que a palavra de Deus nos ensina. O pai e a mãe, eles devem amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente procura amar a Deus, a gente precisa estabelecer primeiro uma intimidade com Deus, né? É preciso que a gente esteja sempre bem ligadinho a Deus, que a criança veja, né? Existe aquela premissa que diz, né? Palavras ensinam, mas exemplos arrastam, né? Se a criança vê o pai lendo a Bíblia, o pai estimulando esse momento de culto doméstico todos os dias com as crianças, né? Todos os membros reunidos, a criança, ela vai vendo esse amor que existe no coração do pai e da mãe por Deus. E ela vai aprender a amar também. Então, ame a Deus, papai e mamãe. Guarde todas as leis. Aqui é quando Moisés, nessa passagem, ele ensina os mandamentos, né? Que Deus ordena para que ele passe os mandamentos para o povo de Israel. Então, guarde toda a palavra dentro do seu coração, pai e mãe. Ame a Deus, guarde a palavra, guarde os mandamentos e repasse às crianças. Repasse por exemplo e repasse por palavras, né? Enfim, acendam a luz dos seus lares e que eu também possa acender a luz do meu lar, para que nós todos possamos fazer lares mais fortes e, consequentemente, igrejas mais fortes. Fácil não é, né? Para que a gente estabeleça esse momento de culto diário, especificamente voltado para a infância, lares que não têm crianças também devem sim fazer o seu culto doméstico entre os membros que habitam ele, né? Mas a gente sabe que fácil não é, porque, como a gente já falou, todo mundo está correndo em busca do sustento, é preciso trabalho, só que a gente, em algum momento do dia, a gente vai parar para dormir. E talvez antes de dormir seja um momento especial para a gente conversar com Deus, para a gente separar, para louvá-lo, para amá-lo, para demonstrar esse amor e ensinar esse amor. Nós somos falhos, às vezes a gente vai ter preguiça, às vezes a gente vai esquecer.
mas com um pouquinho de disposição e boa vontade, seja assim possível realizar esse culto doméstico todos os dias. E Deus sempre merece o melhor de nós, porque Ele sempre tem se esforçado por fazer o melhor para nós. Às vezes o melhor é um sofrimento. Hoje a gente não entende, mas lá no colo dele a gente vai compreender. Que Deus abençoe seu lar, sua família e a minha também. Amém. Bom, agora nós trouxemos aqui para vocês alguns materiais para facilitar a realização do culto doméstico dentro de cada família. O culto doméstico destinado à família e o culto doméstico destinado a crianças da família. Mas antes de nós falarmos sobre todas essas sugestões de recursos que a gente separou para trazer para vocês, é interessante a gente falar sobre como criar hábitos, né? Porque a devoção diária, ou seja, o culto doméstico diário, ele vai se tornar um hábito dentro da família. Mas para que ele se torne esse hábito algo natural, é importante que a gente traga para vocês como que ele vai ser criado e estabelecido. Na revista Galileu foi publicado um artigo que teve como base um livro de um psicólogo. Esse psicólogo chama-se Jeremy Dean. Nesse livro, ele trata como o cérebro funciona quando ele precisa automatizar escolhas ou então criar hábitos, né? Resumindo de uma forma bem prática, assim, esse psicólogo diz que o livro dele foi baseado em evidências científicas, né? Então ele fez uma busca de artigos científicos e ali se estabeleceu que você desenvolvendo uma atividade durante 60 dias, o seu organismo, o seu cérebro, ele age a partir dos 66 dias com naturalidade dentro daquela atividade proposta. Ou seja, trazendo para a nossa realidade. Se nós fizermos a nossa devoção por 66 dias, o nosso cérebro vai associar aquilo como algo natural e a partir desses 66 dias vai se tornar algo involuntário. Ou seja, criei um novo hábito dentro da minha família. Nesses 66 dias pode haver dificuldade, com certeza vai haver. Vai haver dificuldade para se estabelecer um horário que seja bom para todos, ou de repente alguma criança vai estar doente, vai ter esse problema, ou de repente um bebezinho vai ficar chorando, ou alguém da família não vai poder estar presente. O que eu digo é que se tenha dedicação e procure, mesmo nas dificuldades, fazer com menos integrantes, com a falta de integrantes da família, ou então com alguém gritando, chorando, persista. Pode ser que também um outro dia haja falha, não vá se fazer devoção. Mas não desanime. Falhou aquele dia, tudo bem, amanhã vamos continuar, né? Para que esse hábito seja instalado. Então são só 2 meses que os estudos nos trazem para que o nosso cérebro associe essa atividade como um hábito, uma rotina do nosso dia a dia. Então, voltando agora para os materiais. Então, a gente tem uma gama muito grande de materiais para se realizar o culto doméstico. A gente aqui trouxe alguns, né? Voltados para a família, nós separamos da editora Concórdia 2 materiais. Esse que é o livro 5 Minutos com Jesus e esse, o Castelo Forte. É importante falar que esse é um livro da nossa editora, da editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e esse daqui é um livro que já existe há muitos anos. Sua primeira edição foi em 1968. E ele faz parte
da Comissão Interluterana de Literatura, ou seja, é a Associação de Igrejas Luteranas que desenvolvem esse trabalho. Tanto a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, quanto a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Então, neles dois, a gente vai encontrar a passagem bíblica. Para cada dia do ano vai ter uma devoção. Ali a gente vai encontrar a passagem bíblica, a gente pode estar fazendo a leitura da Bíblia antes de fazer a devoção. Depois, a meditação, que é a devoção em si, e por fim, a oração. Então, para cada dia do ano, a gente vai ter uma meditação. Agora, voltado às crianças, né? Como o nosso fórum foi um fórum oferecido pela Sociedade Bíblica do Brasil, nós separamos aqui 2 sugestões de Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa que é a Bíblia das Crianças e essa, a minha Bíblia de Atividades. Essa Bíblia aqui, eu sugiro que seja usado mais para crianças em fase de alfabetização, ou seja, menores de 7 anos. Nós temos aqui mais de 50 histórias, né? E essas histórias, elas são ilustradas. Então, o pai, a mãe ou quem está ali com a criança pode estar fazendo a leitura da historinha e a criança vai acompanhando através das gravuras, que são muitas e são muito coloridas, chamam bastante atenção. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia um pouco mais diferenciada, mais elaborada, né? Por isso que se sugere para crianças acima de 7 anos. Eu separei uma historinha aqui, que é a historinha A Ovelha e a Moeda Encontradas. Então aqui fala sobre as 99 ovelhas, né? E uma que se perdeu. Durante a contação da história, existem algumas gravuras. Onde surgir essa figurinha, a gente vai para o lado e procura a cor dela, que é uma mãozinha. E aqui vai falar o que a criança deve fazer de atividade para interagir com a história. Nesse caso aqui, encontre a ovelha nessa ilustração. Então a criança ela vai procurar onde tem uma ovelhinha aqui nesse desenho. Aí mais para baixo surge uma outra gravura. Aí aqui vai falar o que ela tem que fazer. Bata palmas para mostrar que você está feliz, né? Então é muito interessante porque a criança ela entra na história também. E ao final a gente tem um momento de conversa entre pai e criança. Tem também algo que traga para a vida do dia a dia essa história, para a vida do dia a dia da criança. E no fim também tem uma oração. É um recurso muito especial oferecido pela Sociedade Bíblica do Brasil. E agora, por fim, a gente vai trazer para vocês esses 2 recursos aqui. Muito similar a esse Bíblia de Atividades, a gente tem, oferecido pela editora Concórdia, o Horinhas com Deus. Esse livro é um livro que existe há mais de 50 anos. Esse ano ele foi repaginado, né? Ele traz aqui, ó, toda essa parte que é amarela brilha no escuro. É mais um incentivo para a criança ter em casa, né? E é interessante também falar que aqui está escrito Criança Cristã. A editora Concórdia lançou uma nova plataforma também, chamada Criança Cristã, para estar mais perto das crianças, mais perto dos pais. Então existe blog, existe página no Facebook, no Instagram, eles vendem no blog, eles sugerem atividades para trazer a palavra de Deus para mais pertinho da criança. Porque a gente muito falou que a igreja é o futuro, a criança é o futuro da igreja, mas não, ela é o presente também. A gente precisa investir muito nas crianças. A gente precisa colocar muito de Deus na vida delas, porque amanhã elas estarão também na igreja, com fé em Deus, né? É o que a gente sempre trabalha para isso. Então aqui nesse livro Horinhas com Deus, a gente também tem a historinha, só que não é uma história bíblica como nos outros. É uma história que retrata algo do dia a dia. Usa personagens fictícios para explicar alguma coisa do dia a dia da criança, ou quando alguma criança bate em outra. Aí vem o ensinamento bíblico depois, né? Também é sugerido para crianças acima de 7 anos. E aqui então a gente vai ter a historinha, depois vai ter um momento de conversa entre pais e crianças, para entender sobre a história e para fixar o ensinamento dessa história. E aí, por fim, a gente tem também
uma sugestão de passagem bíblica para se aprofundar o conhecimento e uma sugestão de oração. Esse é o Horinhas com Deus. E não mais importante que os outros, mas tão importante quanto, é meu livrinho de orações. Esse livrinho é muito especial porque ele ensina a importância da oração para a criança. Ele explica o que é a oração, essa conversa com Deus, ele explica o que é, por que é importante. Também ele explica quem nos ensinou a falar com Deus, né, que foi Jesus através da oração do Pai Nosso, e traz sugestões de orações para muitos momentos da vida da criança. Por exemplo, orar pelos seus padrinhos, orar em determinados sentimentos, por exemplo, de sentimento de coragem, sentimento de proteção, orar pelo Brasil. E ele pode ser adquirido individualmente ou também na forma de kit. O que seria essa forma de kit? A gente tem aqui o termômetro da oração. É uma faixinha, uma régua que vai ser fixada próximo à cama da criança ou o local onde é feito o culto doméstico com ela, né? A devoção com ela. Ali próximo à cama, na cabeceira ou na parede, enfim. Tem 2 adesivos aqui que você destaca a fitinha e cola. E aqui no meio, a criança tem essa tagzinha que move e vai indicar para que será a oração dela daquele dia. Então aqui, ó, oração pelas pessoas doentes, pela escola, pelos amigos, pela família, pela fé. Aí a criança escolhe e ora. E esse daqui é um kit com várias palavras que tem um ímã magnético por trás. E aí ela pode criar a sua oração, talvez baseado nesse termômetro da oração. Ela escolhe aqui para quem que ela vai orar, ela cria a oraçãozinha dela, e se ela tiver uma base metálica do ladinho da cama, ela vai posicionando palavrinha por palavrinha. Esse kit é importante porque a criança também vai aprender a importância da oração, ela vai ser estimulada a formular a oração, só que é importante que se saiba que são pecinhas muito pequenininhas, então ela é sugerida para crianças maiores de 3 anos, né, pelo risco de engolir, tá? E sempre sob supervisão de um adulto. Aí aqui eu criei uma oraçãozinha. Querido Deus, obrigado pela minha família, por cuidar do vovô que está doente. Em nome de Jesus, amém. É importante também lembrar que a oração chega até Deus por meio de Jesus. Que a gente ensine sempre a criança a orar em nome de Jesus. Bom, esse é o material que a gente separou para trazer para vocês, como uma forma de também contribuir para que vocês realizem o culto doméstico dentro da casa de vocês, na família de vocês, voltado à família, né, com esses devocionários aqui, ou então voltado à criança com essas bíblias, com esse devocionário, Horinhas com Deus, com o recurso do livro de orações. E tudo isso pode ser adquirido através da internet. Se você tiver alguma dificuldade de encontrar esses materiais, você pode estar conversando com o seu pastor, que ele vai te orientar bem certinho como você faz para adquirir. Aqui embaixo do link da descrição, você vai encontrar alguns links que vão te direcionar às palestras do fórum, do 16º Fórum oferecido pela Sociedade Bíblica do Brasil, ao qual nós participamos, e esse trabalho todo está sendo montado baseado no fórum. Também vocês terão links para acesso direto ao Criança Cristã, que é aquele blog que eu falei para vocês, que vocês vão encontrar esses recursos aqui. Não deixem de olhar, dê uma pesquisadinha, vale a pena investir na sua família. Que Deus abençoe você, seu lar, sua família, hoje e sempre. Amém.